Oi, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem na santa paz do Senhor. Bora meditar? Então, amado, é, eu gostaria muito de fazer um vídeo falando de bênçãos, das promessas que o Senhor Deus nos deixou, de tudo que Ele tem para você aqui na terra, para você florescer, mas eu não posso falar de bênção sem falar do dono da bênção. E por muito tempo a Laís, vivi atrás de bênção, mas não queria saber do dono da bênção. E existe algo muito maior, mais importante para Deus do que as bênçãos que Ele tem para você, que é a sua vida, a sua alma. E aí a gente vai falar, né, de vida, do salário do pecado é a morte, mas antes, eu quero falar para você exatamente o que eu comecei falando. Eu gostaria de começar falando das bênçãos de Deus, que Deus tem para você aqui na terra. Mas quando eu lembro que nós estamos aqui para usar os talentos que Ele nos deu, para a honra dEle, e que em breve nós voltaremos para o nosso lar, eu vou preferir falar do que Ele é e do que Ele faz, porque se você conhecê-lo, todas as outras bênçãos vêm com Ele, estão com Ele. Nós temos momentos felizes aqui, mas nada é comparado com o que Deus tem para nós eternamente. O mundo não é o nosso lar. Pessoas que vivem só para cá, algumas estão muito ansiosas, muito deprimidas, muito preocupadas, muito inseguras. Por quê? Porque elas não conseguem ver Deus como o tudo, né? Então, assim, o tudo acaba sendo as coisas e aí acaba sofrendo muito porque não tem a paz de Deus. E nós fomos criados, recebemos vida para mostrar a glória e a grandeza de Deus. Fomos feitos, planejados para agradar a Deus em tudo. Então, definitivamente, nós temos que parar de dar tanta importância às coisas temporais, parar de gastar tanto tempo em coisas, pensando em coisas, querendo as coisas que irão passar, né? Então, tem muita gente sofrendo por causa de coisas que não vão durar, sendo que na morte nós vamos voltar para o nosso lar. Amém? Bora lá, amados. O nome desse vídeo é O Salário do Pecado é a Morte, né? Qual morte? Então, Deus criou Adão. No princípio, criou Deus todas as coisas e Ele criou Adão. E Ele falou para Adão, você pode comer todas as frutas de qualquer árvore, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No dia que comer, certamente morrerá. Então, depois que Adão pecou, o homem ficou sujeito à morte física, que é essa morte, a primeira morte, que a gente morre, nosso corpo volta para o pó. E a nossa alma vai para onde? Após a morte, seremos colocados diante de Deus, onde receberemos nossa sentença, né? Uns serão para a vida eterna e outros para a morte eterna. E é essa que é a segunda morte. Por quê? O que é a segunda morte? É a separação total de Deus. Então, aqui nós temos o Espírito Santo, que Jesus deixou, né? Que ele é o nosso consolador e nosso intercessor. Só que quando morre, né, uns para a vida e outros para a condenação, essa condenação, que é a segunda morte, separa de Deus total, é separação total. Então, bora lá. Vida eterna. Lá em Marcos 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem não crê em Deus aqui, não viver com Cristo, nós somos pecadores, mas nós temos que fugir do pecado. Então, a gente tem que buscar a santidade. E as pessoas, né, que creem em Deus e vivem, né, segundo o coração de Deus, serão salvos, né, que não crê será condenado. Em Filipenses 1, 21, 23 diz, pois para mim, Paulo fala, para mim, viver é Cristo. Aqui para ele é viver Cristo. Viver na época era Cristo, é Cristo. E morrer para ele é lucro. Segunda morte, né? E aí eu vou falar antes de pegar aqui, lá em João 14, 1, 4 diz, não fiquem aflitos, creiam em Deus e também em mim, Jesus falou. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, estejam também. E vocês sabem para onde eu vou. Amém? Continuando, segunda morte. Separação eterna da presença de Deus. Mateus 3,12.
Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ele vai guardar o trigo, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Condenação. Mateus 18:8. Se uma das suas mãos ou dos seus pés te fazem pecar, corte e jogue fora. É melhor você entrar na vida eterna sem as mãos, do que entrar completo no lago do fogo que nunca se apaga, que é a condenação. Continuando. Daniel. E você, Daniel 12:13. E você, Daniel, continue firme, você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Daniel 12:1. Muitos que já estiverem morrido viverão de novo, uns para a vida eterna e outros sofrerão castigo eterno e a desgraça eterna, né? Ok. Quando o pecado domina o homem, voltando para o pecado, o salário, né, do homem é a morte eterna. Quando Deus é o Senhor, o homem recebe uma dádiva. Dádiva é aquilo que ele não merece, né? Isto é, a vida eterna em Cristo. Se acharmos que merecemos algo, que temos que ser recompensados, saibamos que a nossa recompensa, por causa do nosso pecado, é a morte eterna, essa morte. Então, nós entendemos que tudo é mérito de Cristo. Por sua morte, nós não receberemos o nosso salário, mas nós receberemos a vida eterna. Então, Jesus Cristo, né, veio, morreu por nós e nos devolveu a aproximação de novo de Deus. Quando Adão quebra, quando Adão desobedece, e ele é expulso, né, do paraíso, nós fomos afastados da presença de Deus. E aí nós merecemos a morte, que é o que Deus falou. Quando comeres, certamente morrerá. Então, a gente já ficou sujeito à morte física e à morte eterna. Mas quando Cristo vem, ele nos devolve a proximidade com Deus e nos devolve a vida eterna, né? Que aí a gente tem de novo a opção, igual a Adão, de escolher entre a vida eterna ou a morte eterna. Amém? E aí, para fechar, queria ler com vocês Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passarão, que é essa terra aqui. E o mar sumiu. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram, que são isso que a gente vive, né? Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, da graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas aos covardes, traidores, cometem pecados nojentos, assassinos e imorais, os praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo do enxofre, que é a segunda morte. Amados, não há prazer, reforço de novo, em Deus, que nenhum de nós sejamos condenados. Então, quando eu conheço Cristo, que eu entendo que a minha morada não é aqui, que eu vou voltar para casa, que você vai voltar para sua casa, que a sua casa está preparada, que as pessoas que não estão mais aqui estão, né, vão ser ressuscitadas. A Bíblia diz que as pessoas que morreram ressuscitarão, né, para receber tanto a vida, né, ou a morte, né, a recompensa. Então, amados, gostaria mesmo, oro para que o Senhor toque em você, que Ele se aproxime tanto de você, que você consiga viver em paz com Cristo, sabendo que aqui você tem uma missão que é viver com Cristo,
ser feliz, apesar de todas as dificuldades. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo, ver que Jesus age através de você. Amém. Fique com Deus.